O candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro, também deu início às conversas com apoiadores para a campanha do segundo turno. Acompanhe com Carolina Abelim. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para falar com eleitores. Em postagem, ele disse: mantenham o foco. Um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado ontem. Nós já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem e da injustiça que tanto nos indigna. A mudança mais profunda do país já começou. Não é o povo que deve temer. Em Brasília, Bolsonaro recebeu apoiadores no Palácio do Planalto, como Tarcísio de Freitas, que concorre em segundo turno ao governo de São Paulo, e a deputada federal reeleita pelo PL, Bia Kicis. Para a imprensa, ela disse que se colocou à disposição de Bolsonaro, especialmente para conquistar eleitoras mulheres. Para passar a mensagem, como mulher, acho que falo diretamente para as mulheres. Quero trabalhar junto com a ministra, com a agora senadora Damares, com a primeira-dama. Eu acho que nós temos que nos unir e buscar esses votos. Porque a gente sabe que tanto a senadora Damares como a primeira-dama são evangélicas, falam muito bem para o público evangélico, e eu quero falar para o público católico também, trabalhar para buscar voto, que é o que importa agora. Em entrevista à Jovem Pan Curitiba, o ex-procurador Deltan Dallagnol, eleito deputado federal pelo Paraná, declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno. Por 7 razões eu me oponho à candidatura do ex-presidente Lula, pelo mensalão, pelo petrolão, pelo aumento de violência que aconteceu no governo do PT, pelo saque às estatais e aparelhamento das estatais, pela defesa da censura que o Lula faz, censura à imprensa, censura à liberdade de expressão. Sou um ferrenho defensor da liberdade de expressão, pelo apoio às ditaduras feitos ao longo dos governos do PT e por eles terem gerado a maior crise econômica da história no final do governo Dilma, como fruto das políticas econômicas dos governos Lula e Dilma. Por tudo isso, eu me oponho ferrenhamente ao PT, ao Lula, e eu vou apoiar a eleição do presidente Jair Bolsonaro contra Lula e o PT. Um dos apoios esperado, ou pelo menos desejado pela campanha de Jair Bolsonaro, é de Romeu Zema, governador reeleito em Minas Gerais pelo Novo. Ontem, o partido emitiu uma nota em que diz que tentou para o povo brasileiro uma alternativa nessas eleições contra a polarização Lula-Bolsonaro, e que, diante do cenário do segundo turno, reitera o posicionamento histórico e institucional que tem contra Lula e contra o PT. O Novo diz ainda que libera os filiados e mandatários para declararem voto conforme sua consciência, mas pediu também que levem em conta os valores partidários. O deputado eleito como o mais bem votado do Brasil, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, disse que quer conversar com Zema sobre uma possível aliança. Ele também questionou o fato de Lula ter tido mais votos no estado. O candidato a deputado federal mais votado do país é bolsonarista, que sou eu. Deputado estadual Bruno Engler, apoiado pelo presidente Bolsonaro e bolsonarista, quebrou recorde de votos. O senador Cleitinho, que é o candidato do Bolsonaro, também se elegeu, e o Zema também aí se elegeu em primeiro turno. Então, é algo de fato para a gente pensar, ver o que aconteceu. Eu estou curioso para ver aí o parecer das Forças Armadas, e a gente precisa não somente focar no que aconteceu, mas tentar reverter essa posição em Minas Gerais. Vou dar todos aqui os meus esforços para poder a gente virar isso em Minas Gerais e, se Deus quiser, no Brasil inteiro. Nicolas também se colocou à disposição da campanha de Bolsonaro no segundo turno. E conosco nessa manhã de terça-feira, comentando as principais notícias do dia. Sejam todos bem-vindos. Roberto Mota, Diogo Schelp e Ricardo Salles aqui nos nossos estúdios. Salles, parabéns, eleito deputado federal por São Paulo. Como deve ser essa disputa, Salles, agora pelos novos apoios? Quais devem ser os principais critérios para a escolha entre Lula ou Bolsonaro? Olha, como bem dito aqui pelo próprio Lula, pela primeira vez, acho que há que se concordar com o que ele disse, tem que conversar com quem não faz parte já do grupo bolsonarista e, por outro lado, não é um petista cristalizado. Ou seja, a campanha tem que focar justamente nesse eleitor que pode fluir, pode migrar
dos votos do Lula de volta para o Bolsonaro, até porque esses votos já foram do Bolsonaro na eleição de 2018. Os eleitores de 2018 que porventura tenham deixado de votar no Bolsonaro o fizeram por alguma visão, alguma decepção, alguma expectativa não correspondida, e é preciso justamente modular o discurso, ter um approach, uma forma de conversar diferente para esse eleitor e para dizer justamente o que se espera de uma reeleição do Bolsonaro e, por outro lado, o que pode se esperar de uma catástrofe, de uma eleição de um grupo que eventualmente possa não corresponder às visões democráticas. Interessante citar o seguinte, o que foi falado aqui na coletiva de imprensa há pouco, de que há um bloco democrático se formando. Ora, se há um bloco que não é democrático, é justamente o que apoia os governos de Cuba, Venezuela, algumas ditaduras da América Latina ou até na África. Portanto, o eleitor precisa estar consciente do que ele está escolhendo, que modelos estão sendo escolhidos no Brasil nessas eleições. O modelo semelhante aos países que ficaram ricos no planeta ou o modelo daqueles países aqui da América do Sul que tiveram graves e continuam tendo graves problemas econômicos. Diogo Schelp, alguns analistas já dizem que no primeiro turno houve uma migração já de votos de Simone e também de Ciro. E agora para o segundo turno. Claro que um político que anuncia o apoio em outro, a migração não é automática, né? Mas o que pode ser feito, o que vai ser feito agora no segundo turno? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana, Mota. Bom dia, Ricardo. Parabéns aí pela eleição, deputado federal eleito, muitas responsabilidades, já teve muita responsabilidade como ministro e agora novas responsabilidades como deputado. Olha, de fato há essa interpretação de que alguns votos, ou muitos votos que seriam de Ciro, ou que estavam sendo declarados a Ciro e Simone, acabaram migrando de última hora para Jair Bolsonaro. Essa é uma das hipóteses aí para o crescimento que Bolsonaro já vinha apresentando nas últimas semanas, mas que se mostrou bem mais acentuado no dia da eleição. De qualquer forma, se isso for verdade, porque isso não apaga o fato de que os institutos de pesquisa erraram bastante, principalmente nas questões estaduais, nas disputas estaduais para senador, houve muitos erros. E na disputa presidencial não identificou esse crescimento espantoso aí do presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas. Mas se for verdade que houve essa migração de última hora, mostra que no fim das contas, se houve alguma influência das pesquisas sobre o eleitorado, sobre a racionalidade que o eleitor tem para tomar suas decisões, essa influência foi em favor do Bolsonaro, porque sob essa ótica, sob esse argumento, os eleitores que fizeram essa migração entenderam que havia um salto alto do PT, que havia aí um argumento de que poderiam vencer no primeiro turno e que, portanto, correram para a segunda opção, que seria a segunda opção deles, que seria o presidente Bolsonaro, antecipando o voto útil já no primeiro turno. Em relação ao discurso do Lula, eu concordo que Lula faz um discurso ali como se houvesse uma oposição entre um grupo de brasileiros democráticos e um grupo de brasileiros antidemocráticos. Eu acho que é muito perigoso atribuir a quem votou no grupo político do presidente Jair Bolsonaro a pecha de antidemocrático. Não é isso o que ocorre. Da mesma forma como não se pode fazer a acusação contrária, de que quem votou no grupo do Lula ou de candidatos do PT ou mesmo outros que o apoiam tem um viés antidemocrático. Esse é o tipo de discurso que vigorou durante a campanha do primeiro turno, que é um discurso que é uma espécie de concurso para ver quem consegue provar mais, convencer melhor de que o adversário é o mais feio, o mais sujo e o mais malvado. A gente pode esperar do segundo turno que, em vez dessa discussão polarizada, desse antipetismo versus antibolsonarismo, a gente tenha de fato uma discussão de propostas de país, que é o que a gente não teve no primeiro turno. Mota, essa briga agora é importante e necessária por alianças. Esses apoios, afinal, podem trazer votos diretos e decretar um vitorioso? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bem-vindo, Ricardo Salles. Parabéns, que alegria ter você aqui. Bom dia, Diogo. Bom dia a toda a nossa audiência que nos aguarda todo dia de manhã.
Olha, há o discurso e a realidade. Eu sugiro aos eleitores que prestem atenção na realidade. A gente acabou de ver o candidato do PT falando sobre uma campanha focada no diálogo com forças políticas, caracterizou o seu grupo como bloco dos democratas, disse que a maioria da população não quer Bolsonaro e aí disse, temos ainda que fechar alguns acordos. Ora, se tem que fechar alguns acordos, então isso não tem nada a ver com a vontade da população, isso tem a ver com a vontade daqueles grupos que sempre controlaram o Brasil. A gente sabe que a essência da esquerda é a monopolização da virtude da verdade. Só eles são bons, só eles sabem o que é bom para o Brasil. Foi isso que nós vimos nos últimos anos, foi isso que nós vimos nessa campanha. O exemplo maravilhoso foi dado pelo surgimento do Padre Kelmon. Quem tem alguma dúvida sobre o amor que a esquerda e o PT têm para dar, entre nas redes sociais e vejam os comentários dos ativistas do PT sobre o Padre Kelmon. Vejam, por exemplo, o comentário, eu não vou citar nome aqui, mas é uma filósofa e historiadora filiada ao PT, que foi candidata já várias vezes à prefeitura e ao governo do Rio de Janeiro. Estava até pouco tempo morando em Paris. Ela tem 260 mil seguidores no Instagram. Ela chama os apoiadores do presidente de extrema-direita, de fascistas. Ela faz isso todos os dias. Tem uma declaração dela que diz tudo. Ela disse o seguinte: prefiro que as urnas sejam fraudadas do que ver o povo votando em fascistas. Essas coisas entram na cabeça das pessoas. Tem gente que lê o Instagram dessa historiadora e filósofa e acredita completamente nisso. E aí, para completar, vocês podem encontrar no Instagram dela também fotos de camisetas com o rosto do presidente manchadas de sangue. Essa é a democracia do PT. Esse é o diálogo que eles procuram. Salles pediu? Eu queria fazer um comentário rápido sobre a colocação do Diogo, sobre as consequências dessa pesquisa, que teriam feito eleitores migrar do Lula para Simone, do Lula para o Bolsonaro, eleitores da Simone. Eu vejo de forma oposta. Eu tenho a impressão que esse erro de campanha, esse erro de eleição, de pesquisas que foram sendo levados, fizeram muita gente votar no Lula achando que isso terminaria a eleição no primeiro turno. Ao contrário senso, não houve aquela confirmação de primeiro turno de vitória. Portanto, essas pessoas se sentiram enganadas pelas pesquisas. As pesquisas que induziram o efeito manada do voto útil, agora tem que se explicar para o eleitor onde é que estava justamente o ponto que faria com que a eleição acabasse no primeiro turno. Evidentemente, sendo verdade esse pressuposto, o Lula tinha muito menos voto do que as eleições, do que as pesquisas demonstravam.